Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o David Lito, arte educador aqui na cidade de Jundiaí e um dos responsáveis pelas oficinas de maracatu de baque virado que acontecem em algumas ferramentas aqui da nossa cidade. Essa aqui é a nossa segunda videoaula em parceria com a Unidade de Gestão de Cultura, que teve essa iniciativa junto aos arte educadores, para que de alguma maneira não percamos esse vínculo com os alunos e mantêssemos também esse compromisso junto aos usuários que faziam parte dessas oficinas. Hoje nós preparamos uma aula para vocês que vem trazer um pouquinho sobre os instrumentos do maracatu de baque virado. Então eu vou fazer uma breve apresentação desses instrumentos e, claro, alguns detalhes históricos também que compõem a introdução desses instrumentos no ritmo do maracatu, ok? O primeiro instrumento que a gente costuma apresentar é o gongue, que é esse instrumento aqui, ou ferro também chamado em alguns lugares. Esse instrumento aqui ele é composto de duas partes aqui de ferro soldadas, né, umas nas outras, forma essa boca aqui, da onde a gente consegue bater aqui e extrair o som do instrumento, e também essa haste grande aqui, que acaba servindo para que a gente acomode o instrumento aqui na nossa cintura. E como alguns sabem, o maracatu ele faz uma apresentação também andando, caminhando pelas ruas, né? A gente chama de arrasto aqui com os grupos e as nações chamam de cortejo, porque leva toda a corte também fazendo esse percurso pelos bairros ou pelas avenidas onde o maracatu costuma desfilar. Então, esse haste aqui ele proporciona uma locomoção melhor, né, para quem está tocando. Geralmente essa pessoa é o gonguezeiro, a gente se refere a ele assim, é a pessoa que está responsável por tocar esse instrumento. Esse instrumento aqui ele tem um certo grau de dificuldade para ser executado, porque ele está no contratempo dos outros instrumentos. E mesmo assim ele é um instrumento que ele é o time do maracatu, né? Ele que dá o time. Então, se ele está tocando rápido, todos os instrumentos vão em cima dele. Se ele está tocando devagar, os instrumentos também estão ali acompanhando o ritmo que ele está proporcionando. Esse instrumento aqui sozinho, ele consegue dar conta de 20 tambores. Mesmo os tambores sendo aquele som agressivo, aquela coisa pulsante, não conseguem encobrir o gongue, né? Que é um instrumento bastante característico, né? Porque ele tem um som muito agudo, então dificilmente ele se perde no meio do grave. Então, ó, o som dele, você consegue ouvir e você consegue se localizar. Se você estiver tocando dentro da orquestra do maracatu em algum momento e você porventura sair fora do ritmo, o gongue vai te guiar para você saber aonde é que você está, né? Para você voltar ao ritmo normal, na cadência do baque do maracatu que está sendo exigido ali naquele momento. O gongue também ele é uma das variações dos ferros, né, utilizados dentro das religiões de matriz africana. Então a gente tem o agogô, a gente tem o gan, né, que são os mesmos instrumentos com formatos diferentes, mas que têm a mesma função dentro desse conjunto musical nos respectivos lugares ali onde esses toques estão ocorrendo, né? O gongue também ele é um instrumento que tem média aí de 3 kg, né, de peso. Então você imagina percorrer tocando ele não é fácil, mas é um instrumento que ajuda bastante na percepção musical e para quem está aprendendo é ótimo, porque ele vai te ajudar bastante ali a compreender, né? Os sons característicos, né, os sons comuns que se usam, os toques, né, comuns que se usam nesse instrumento, é o que a gente chama de queque-tem-zé, que é esse aqui, né, que a gente utiliza mais ou menos aqui o meio do instrumento e faz esse, através do fonema, né, o queque-tem-zé, queque-tem-zé, e partindo para o instrumento. Uma um pouco mais forte e duas ali um pouco mais devagar, que é... Ou a gente pode também tocar ele com algumas variações, né? Ó.
isso aí. Esse instrumento aqui, ele chama bastante a atenção das pessoas também por conta do som. E é um instrumento bastante gostoso da gente tocar, porque a gente tem essa liberdade, né, de andar com ele e passar por todos os naipes ali do baque e brincar, né, com as pessoas, interagir com o público e também com os batuqueiros que estão ali tocando. Outro instrumento que eu queria apresentar para vocês é o tambor, né? Tambor, a gente pode se referir a ele também como bombo, bumbo, zabumba, né? Tambor, alfaia ou faia, né? Que é a palavra que dá origem ao alfaia que a gente conhece hoje. Antigamente, esse tambor aqui, em algumas nações, ele era feito dessas faias, né? Que eram tambores que vinham com algumas iguarias, vinha nos navios, ou de Portugal, ou da Holanda, né? Dependendo o período histórico, era de um desses dois países, ou também ele vinha de alguma capital aqui brasileira mesmo, em forma de iguarias que eram trazidas ali para Pernambuco. Então, depois que esses tambores eram esvaziados, em alguns momentos eles eram jogados, e os africanos, que costumam aproveitar muito vários elementos, né? Eles pegavam esses tambores e colocavam pele em cima e embaixo, né? E faziam os seus tambores de maracatu. Ele também é uma maneira que o uilu, que é um instrumento característico do Xangô de Recife, foi para a rua, né, de uma maneira profana. Então, o tambor também ele tem essa origem desses instrumentos de mão que são usados nesses toques de Xangô do Recife, de Pernambuco, de uma maneira geral. O tambor ele é composto aqui de 2 aros, né, um bojo, que é o corpo dele, e mais 2 arcos aqui, aonde a alfaia, a pele é empachada, né? Depois se coroa ela com esses aros, através do aperto que se dá nas cordas, que a gente chama de afinação, né? O detalhe é que cada nação tem o seu jeito de afinar, os nós que são dados são diferentes de uma para outra, então são essas características que a gente consegue observar também nessas nações, né? Cada uma tem o seu jeito de afinar o tambor, de produzir. Esses tambores geralmente são produzidos pelas próprias nações, pelos artesãos que, além de músicos, também confeccionam esses instrumentos. E essas peles são peles de cabra ou de bode, depende do tamanho do tambor, varia aí a utilização dessas peles, né? O som do tambor é um som que chama muito a atenção de quem começa a se interessar pelo maracatu de baque virado, né? É um som que traz as nossas raízes aí à tona e as pessoas costumam se identificar muito com ele. O som dele é bastante pesado e é um som bastante característico também. Se a gente estiver a quilômetros de distância, a gente consegue ouvir o maracatu bem de longe. Inclusive, muitas das reclamações aí das pessoas referentes ao barulho, né, que o maracatu faz, vem por conta do tambor, que não deixa barato mesmo. Então o som dele é um som bastante pesado, bastante forte, que remete aí a gente à nossa ancestralidade. E quando a gente está no meio da orquestra do maracatu tocando, é uma delícia. É só você sentindo mesmo essa sensação para que você saiba do que eu estou falando aqui. Outro instrumento, né, que eu vou mostrar para vocês, que é usado até hoje em algumas nações, como antigamente era usado, é o tarol, né? É um instrumento que lembra bastante uma caixa normal de bateria, né? Ele tem uma espessura um pouco menor e o diâmetro dele também é menor do que a caixa convencional. O tarol, ele é utilizado para dar uma cadência no ritmo, né? Então ele consegue manter a cadência do ritmo enquanto os caixas estão mais livres para tocar, é claro, em cima dessa cadência que o tarol proporciona. A nação de maracatu, Porto Rico, ela usa bastante esse instrumento aqui, o tarol,
e é chamado baque das ondas porque ele é um baque mais cadenciado, né? Então ele é tocado nessa nação dessa maneira aqui, o tarol, né? Vocês perceberam que ele é um pouco bem para trás, né? E é o que dá essa cadência dentro dessa determinada nação que eu acabei de citar aqui para vocês. Outro instrumento que é utilizado, né, desde os primórdios do maracatu é o caixa, ou caixa de guerra, né? Ele é também, como eu disse, bem parecido com o tarol, a espessura dele já é maior e o diâmetro também. Tem em torno de aí 14 polegadas. E tem essa esteira aqui atrás, que é onde a gente pode trabalhar os rufos, né, os rulos do maracatu. Uma caixa bastante característica também dessa brincadeira é a caixa do Estrela Brilhante do Recife, que é uma caixa bem rápida, né? Que é a característica dessa nação, e ela é tocada mais ou menos dessa maneira, né? Ó. Um som bastante estridente também, então a hora que nós juntarmos esses instrumentos aqui, vocês vão ter uma noção de como é que fica todos eles juntos. É uma coisa incrível que a gente vai fazer questão de trazer aqui para vocês também. Esses instrumentos aqui, eles eram um pouco mais caros, então eles não eram confeccionados pelas nações, até hoje não são, né? Na verdade eles são... Antigamente eles eram adquiridos dos grupos de frevo que existiam na época, ou de bandas marciais, né? Bandas militares. Só o tarol que eles faziam de madeira, com corda, e na esteira eles usavam os bordões, que eram cordas de violão, né? Então, por serem caros, alguns eram fruto de doações ou até mesmo de trocas existentes entre essas bandas marciais, entre esses frevos, juntamente com as nações antigas de maracatu, né? Outro instrumento característico dessa orquestra mais antiga do maracatu é o ganzá, né? Que é um instrumento que todo mundo aqui no Sudeste conhece como chocalho, né? Ou ganzá mesmo, e também dentro do universo do maracatu ele é chamado de mineiro, que ele tem esse som aqui, né? Ó. É um instrumento bastante característico também, tem uma certa facilidade em ser tocado, então para todo mundo que está iniciando no maracatu, a gente costuma introduzir primeiro nesse instrumento, para que depois vá se familiarizando e assim podendo tocar outros instrumentos também. Esses instrumentos que eu falei aqui para vocês até o momento, né, que foram o gongue, o tambor, tarol, caixa e ganzá, são instrumentos que estão no maracatu desde as suas origens, né? Outros instrumentos, durante esses momentos de transformação que o maracatu passou, foram introduzidos praticamente ali no ano de 1999, início dos anos 2000, que a gente vai falar dele, que é o AB, né? É um instrumento feito de cabaça ou cuia, né, que é um nome também usado. É um instrumento, uma planta bastante antiga, usada em diversas etnias, para diversos fins, né? Para levar água para a roça, enfim, várias coisas. E ele se transformou num instrumento, né? Juntamente com as contas, as miçangas e os cordões encerados. Esse instrumento ele tem origem, é o chequerê, né? Tem origem nos afoxés da Bahia e também em manifestações de matriz africana. E o AB ele foi baseado nesses instrumentos, né? O AB ele é um pouco mais fechado aqui com as contas, com as miçangas, né? Ele não tem os cordões encerados aqui para a gente puxar, como o chequerê é feito, né? Tocado dessa maneira, a gente puxa embaixo.
O AB ele já é tocado apoiando uma das mãos aqui no fundo dele, a outra a gente segura aqui no pescoço e toca dessa maneira. É um instrumento muito gostoso de se tocar, tem um som incrível também, e ele é tocado geralmente pelas mulheres dentro dos maracatus, né? Se vocês puderem pesquisar aí também, tem o Encanto do Pina, que é um baque que é puxado, né, coordenado por uma mulher, Mestra Joana, e é incrível o AB deles e das demais nações também que usam esse instrumento. É incrível ver eles tocando e a maneira, a leveza com que é tocado esse instrumento e como ele se encaixou muito bem dentro dessa orquestra vasta que é o maracatu de baque virado, né? Algumas nações não utilizam o AB, né, por questões ali de tradições. Então o maracatu leão coroado não usa AB, só usa o ganzá. O maracatu estrela brilhante de Igaraçu, que é um outro estrela brilhante, também não usa o AB, somente o mineiro, né, somente o ganzá. Mas são essas variações, são esses detalhes que fazem de cada nação ali ter especificamente o seu toque, o seu jeito, o seu axé, né? E a gente tem que respeitar todas, porque eles sim são os verdadeiros guardiões dessas tradições. Outro instrumento bastante utilizado e que foi incorporado também nesse período de 99, 2000, foi a timba ou atabaque, né? É um instrumento bastante característico também das manifestações culturais da Bahia e foi incorporado pela nação Porto Rico, pelo mestre Chacon, dentro dessa nação, e também deu uma riqueza muito grande, né, ali na questão da orquestra. É um instrumento gostoso de ser tocado, não é todo mundo que toca, e como eu disse, não são todas as nações que têm esse instrumento incorporados em suas orquestras, né? É um instrumento bastante novo também, assim como o AB, mas que teve também a sua função em trazer mais adeptos a essa cultura, porque muitas pessoas se apaixonam pelo instrumento também, né? Então esse aqui foi um dos fatores que trouxe também mais pessoas. Tem muitos grupos que trabalham a linguagem do maracatu Porto Rico e que tocam também esse instrumento aqui. Outro instrumento bem legal da gente abordar aqui com vocês é o apito. É um instrumento que quem usa ele é a pessoa que está ali coordenando a orquestra. A gente denomina essa pessoa como mestre. É legal a gente enfatizar também aqui que mestre só existe lá em Pernambuco, dentro das nações, né? Aqui no Sudeste, ou em outro país, ou em outra cidade que tem grupos de maracatu, não existem mestres. Mestres estão lá em Recife e são, como eu disse, os guardiões dessa cultura. E é o apito, né? O apito ele é utilizado para coordenar a orquestra de maracatu, assim como você vê ali numa bateria de samba, o mestre de bateria, ele coordenando e através do apito chamando a atenção para fazer um movimento na percussão, para fazer uma virada, né? Ou simplesmente chamar a atenção do batuqueiro que está ali distraído. Então, através do apito, o mestre consegue coordenar essa percussão e deixar todo mundo junto ali para que ele consiga executar essas manobras, né, que são feitas dentro da percussão do maracatu. Queria aproveitar o detalhe também para dizer, né, aqui em Jundiaí nós temos 4 grupos de maracatus. Então, se você não conhece o maracatu, assim que tiver oportunidade, lugares para que você busque sobre essa cultura não vão faltar. Eu queria deixar aqui o nome desses grupos para que você procure e também, de alguma maneira, compartilhe com as demais pessoas interessadas. Então, é o Maracatu Jundiaí, do qual eu faço parte. Tem o bloco Carne com Queijo, que todo carnaval
sai também dialogando com a cultura do maracatu de baque virado. Tem o Tambores de Inquice também, que vem trabalhando o maracatu aqui na cidade. E tem o Baque Delas, que é um grupo voltado só para o feminino, né? Então, só mulheres fazem parte. E lá, não só o maracatu é trabalhado, como todos os assuntos referentes ao universo feminino. Eu queria deixar aqui o meu abraço a todos vocês, agradecer por mais essa videoaula e espero que nas próximas nós estejamos juntos novamente para que a gente possa dar continuidade e, de alguma maneira, enfrentar positivamente esse momento que nós estamos vivendo. Do mais é isso, muito obrigado mais uma vez e não se esqueça, fique em casa. Valeu, galera, até mais!